Salve galera, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para falar sobre máquina laser e hoje eu vou falar sobre alinhamento da máquina. Eu sei que tem um monte de vídeos no YouTube falando sobre alinhamento, vários, eu assisti vários já, e cada um tem um jeito diferente de trabalhar o alinhamento da máquina. Eu vou mostrar o jeito que eu faço, é o jeito que serve para mim. Talvez você que está assistindo já assistiu outros vídeos, não conseguiu se acertar com outros tipos de alinhamento, ou alguma dica ou outra que você possa pegar aqui no meu vídeo pode ser útil para você, e é essa a minha ideia, é ajudar. Eu tinha muita dificuldade em fazer alinhamento de máquina. Eu cheguei a chorar já de raiva porque eu não conseguia acertar um alinhamento. Mas fui pegando o jeito, fui aprendendo e hoje ainda tenho um pouco de dificuldade para alinhar a caneta. O último espelho ali que vai para a lente eu ainda tenho um pouco de dificuldade, me dá um pouquinho de raiva para mexer nessa parte. Mas eu já consigo me virar. Então, antes de mais nada, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo e eu vou citar exemplo. Primeira coisa, sempre que eu vou alinhar a máquina eu começo pelo nível. E o nível, por exemplo, a máquina chega, o técnico instala, coloca no nível e alinha, fica bonitinho. 2, 3 dias depois, o nível da máquina pode mudar. Por quê? Porque no transporte a máquina torce, a máquina trabalha. E quando você coloca ela, você assenta ela no lugar, coloca as sapatas, na hora você tira o nível, um dia depois, 2 dias depois, com o calor ela dilata, à noite ela retrai e ela vai assentar melhor os pés. E nisso o nível pode mudar. E eu vou falar que isso aconteceu comigo, não só quando a máquina chegou. Às vezes até você tirar de um lugar e levar ela para o outro, a hora que você tira as sapatas e coloca na rodinha, ela já pode dar uma diferença. E isso a máquina já vai trabalhar, e a hora que você coloca ela no local de novo, você regula a sapata de novo, já pode dar uma diferença. Principalmente se for mudar ela de local, transportar ela pode torcer, pode dar uma trabalhada. E eu vou falar, já aconteceu de eu mudar. Vou contar a história dessa máquina. Quando ela chegou, eu morava numa casa que era uma kitnet. Aí tinha uma garagem coberta, que era também lavanderia, e um pedacinho de área de piso. Quando eu fui comprar a máquina, peguei as medidas com o vendedor, tudo, e fiquei imaginando aonde que eu ia colocar a máquina. Imaginei várias situações na garagem, nessa varanda, fechar um lugar, fazer um puxadinho. Imaginei várias situações, baseado nas medidas que o vendedor passou. Mas quando a máquina chegou, eu vi que o problema era um pouquinho maior, porque além das medidas normais da máquina, você tem que deixar uma folguinha de cada lado, no mínimo 10 centímetros de cada lado da máquina, para você ter acesso ao fundo, acesso às tampas laterais, alguma coisa que você vai mexer, você precisa ter mais 10 centímetros de cada lado. Ainda tem o chiller, que precisa ficar do lado da máquina. O chiller tem aproximadamente uns 30 centímetros. Ele não pode ficar colado na máquina, nem na parede, porque ele precisa respirar, precisa entrar ar fresco nele. Então você precisa de um espaço maior do que as medidas. Ainda tem o exaustor que vai atrás da máquina. Você precisa de mais uns 15 centímetros atrás para a mangueira, fora o exaustor, que o exaustor, às vezes você pode até atravessar a parede com ele, mas você precisa também de um espaço para o exaustor. E quando chegou eu vi que realmente eu não tinha muita opção de onde colocar a máquina. Ficou na garagem mesmo e o meu carro ficou dormindo no tempo. Acredito que em 6 meses, 8 meses ficou assim. Até que um dia eu olhei para o carro no sol e falei, não, tem que mudar isso, tem que fazer alguma coisa diferente. Aí eu fiz um puxadinho com os próprios compensados da caixa da máquina, eu fiz um puxadinho na varanda e coloquei ali, e o chiller continuou na garagem, o exaustor eu fiz uma caixa para ele e ele ficou pro lado de fora. Depois disso eu mudei de novo, coloquei ela na parte do piso e eu trabalhando na parte de fora da área, que era uma brita, eu só fechei as laterais e em cima, e eu ficava trabalhando ali na brita, a máquina ficava no piso. Depois disso eu inverti, eu fiz um tablado de madeira onde tinha essa brita e coloquei a máquina em cima. Tudo isso que aconteceu todas as vezes
sempre aconteceu a mesma coisa. Eu colocava a máquina no nível, 2, 3 dias depois ela estava fora do nível. E aí eu percebi a situação. Inclusive teve uma vez que ela ficou no nível em 3 pés. Um pé ficou suspenso e ela estava perfeitinha no nível. Eu liguei, alinhei os espelhos, cortei, belezinha. No outro dia eu fui ver, eu deixei de propósito levantado o pé dela e no outro dia o pé encostou aonde deveria encostar. Então durante a noite ela cedeu, esse pé que estava suspenso encostou e aí eu tirei o nível de novo. Isso é só para mostrar para vocês um exemplo de como é importante você estar sempre verificando o nível da máquina. Inclusive quando eu coloquei nesse tablado de madeira, toda semana eu precisava tirar o nível de novo, porque a madeira trabalhava e com isso o nível da máquina mexia. Então sempre que você mudar ela de local, coloca no nível, mas deixa passar uns 2 dias e coloca no nível de novo. E aí, consequentemente, você mexeu no nível, você vai ter que alinhar os espelhos tudo de novo. Então vamos começar o alinhamento da máquina. Primeira coisa, você precisa ter um bom nível. Esse aqui, apesar de pequeno, ele é muito bom, muito preciso. Eu até quero comprar um maior, mas não tem dinheiro ainda e é caro. Mas é melhor ter um pequeno e bom do que um grande ruim. Eu tenho esse outro aqui, por exemplo, que é maior, mas ele é muito ruim, ele é de plástico, ele não dá o nível certo, ele ajuda. Quando eu estou começando a alinhar, que é um alinhamento mais grosso, ele ajuda, mas depois eu preciso fazer tudo com esse pequeno, que ele é bem mais preciso, funciona muito melhor. Então tem que ter um bom nível, se não for bom, já começou errado. A segunda coisa que eu faço, eu sempre escolho um dos pés da máquina e coloco ele a meia altura. Deixo a rosca mais ou menos na metade e não mexo mais nele. Eu regulo todos os outros 3 pés, eu regulo por esse. E geralmente esse eu pego o que é mais difícil, que é o canto que fica o chiller, que é onde o acesso é mais difícil e fica mais complicado de ficar mexendo. Regulo ele a meia altura, deixo na metade da rosca e regulo os outros 3 de acordo com esse. Então vamos começar. Eu começo sempre pela parte de trás da máquina. Aquele pé, o pé do canto de lá é o que está fixo. Então eu vou regular aquele outro pé ali para acertar o nível aqui. Aí moçada, tá no nível. Tava só um pouquinho fora e mesmo assim deu um trabalhão para ajeitar, porque acerta o fundo, aí acerta a lateral, aí acerta a outra lateral, aí o fundo já desregulou. E vai indo, vai ajeitando um pouquinho em cada canto e cada vez vai ficando menor a diferença, até que você consegue acertar o nível fica perfeitinho. Agora a segunda parte, o nível do tubo. Também é importante, o nível do tubo. Tem que deixar ele bem no meio do tubo. Ele está um pouquinho fora. Para minha tristeza, vou ter que mexer no tubo. Tem que abaixar aquela ponta ali. Agora deu. Gente, por que é importante o nível do tubo tá perfeito?
Porque o laser vai sair aqui, vai bater no primeiro espelho. Aí você vai acertar o centro do primeiro espelho. Se o tubo tiver assim, ele vai bater no espelho e vai refletir para baixo. Se ele tiver assim, vai bater no espelho e vai refletir para cima. Mesmo que você ajuste o espelho, você não vai conseguir corrigir essa distorção. Então o laser ele já tem que sair daqui reto. Senão, pode até ser que você consiga fazer funcionar, mas não vai ser com 100%, você não vai estar com a plena capacidade do seu tubo. Então por isso que é importante já começar daqui. Aliás, começa já pelo alinhamento da máquina. Alinhamento da máquina, alinhamento do tubo, depois alinhamento dos espelhos. Agora vamos para os espelhos. Bom, moçada, então agora vamos para o alinhamento dos espelhos. Só quero fazer uma ressalva antes. Eu gosto de alinhar o meu laser batendo no centro de todos os espelhos. Eu já vi, não sei se foi vídeo ou se foi em algum fórum que eu li, um rapaz que disse que gosta de colocar o laser batendo um pouquinho abaixo do centro do espelho, que aí com o tempo ele vai girando o espelho e o espelho dura mais. Eu não estou aqui para criticar ninguém, cada um faz aquilo que acha que é certo, e se está funcionando, ótimo. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Também tem muita gente que vai ver meus vídeos e vai falar que eu estou fazendo besteira, que eu estou fazendo errado. Assim, cada um tem que fazer aquilo que funciona para si. Mas no meu ponto de vista, se você bate embaixo de um espelho, você tem que começar lá de trás, tem que abaixar todo o tubo para ele bater embaixo do primeiro espelho e seguir o raio como se aquela parte fosse o centro. Porque se você bate no centro do espelho lá, ou mesmo que seja baixo, mas com o tubo inclinado, o raio vai descer aqui e você não vai conseguir corrigir a trajetória do feixe de laser. Você pode até corrigir em uma posição, mas quando você muda o carro para outra posição, eu acho que não vai dar certo, ele vai bater em um local diferente do espelho. Mas enfim, vamos falar do meu caso, que é o que eu estou falando. Eu gosto de fazer sempre bater no centro do espelho. Até porque eu tenho a máquina já tem mais de 3 anos. Até hoje eu não troquei os espelhos. Ontem à noite eu tirei os meus espelhos para ver certinho como que está a situação de cada um deles. E para mim eles estão perfeitos. Eu nunca tinha tirado. Eu sempre limpei na máquina mesmo. Tirei, limpei. Para mim eles estão perfeitos. Então você comprar um jogo de espelho a cada 3 anos não é nada demais. Então para mim não tem necessidade de você ter esse empenho para fazer o laser bater em outro ponto do espelho. Então vamos lá, a dica que eu quero dar para vocês, que eu não vi até agora ninguém fazendo, é o seguinte: quando o pessoal vai mirar o laser no espelho, eles colam uma fita crepe no espelho, e aí o raio bate e queima a fita crepe. O que eu acho que isso é ruim? A fita crepe deixa cola no espelho e você joga o feixe ali, ele vai queimar aquela cola ali no espelho. Enquanto você está alinhando, ele está queimando ali. Isso já pode danificar o seu espelho. Então o que eu fiz? Eu peguei um pedacinho de MDF, cortei uma rodinha certinha do tamanho do espelho e eu colo uma fita crepe por cima desse MDF. Olha só. Então, aqui ó. Eu fiz até, não sei se vai dar pra ver. Ali ó, eu fiz um X para marcar certinho o meio. Então ó, deixa eu mover o carro aqui. Então você vem aqui e cola com a fita crepe, vai dar bem certinho ali e você consegue posicionar certinho o meio do espelho, quer ver? Funcionar a câmera aqui. Aqui ó, já tô aqui com a fita crepe, eu já colei ele ali ó. Aí você vem e cola aqui no meio. Tá vendo? Aí você vai bater o laser ali, você vai saber certinho a posição que ele tá batendo. É perigoso arranhar o espelho? Se você não tomar cuidado, se você ficar mexendo o MDF ali, você pode arranhar o espelho. Mas eu acho que é melhor do que você colar a fita crepe direto no espelho.
Então vamos lá, vou começar primeiro pelo espelho lá de trás, acertar o meio lá, depois a gente vem pra cá. Vamos começar. Vamos lá, colou ali. Esse aqui eu acho mais chato por causa do local dele aqui. É muito ruim de mexer nesse cantinho. Então vamos lá, coloquei ali e vou fazer o disparo. Você vê que pegou um pouquinho pra cima. Então o que que eu tenho que fazer aqui? Aqui não adianta mexer no espelho. Eu preciso mexer no tubo. Eu preciso abaixar um pouquinho a ponta aqui do tubo. Cuidando, obviamente, com o nível, né? Eu vou baixar a ponta aqui, eu vou precisar abaixar o lado de lá também. Agora já ficou mais no meio, só que agora eu vou ter que achar o nível do tubo de novo. Então vamos lá, moçada. Coloco aqui o MDF com fita crepe. Ali, moçada, ó, certinho no meio, perfeito, perfeito esse aqui. Se ele não tivesse pego no meio, tivesse pego mais para cima ou mais para baixo aqui, o que que eu teria que fazer? Ou abaixar o tubo, lógico que mantendo o nível, né, tem que abaixar as duas pontas, ou subir, ou mexer nessa haste aqui, ó, essa haste de metal, ela também pode subir ou descer para acertar o meio. Só que aí também vai depender lá do segundo espelho, que tem que manter a altura com ele também. Como aqui bateu, vamos lá pro segundo e vamos ver o que vai acontecer lá. Então bora lá, moçada. Eu já fiz o laser bater no meio daquele espelho lá. Agora vamos alinhar ele para acertar o meio desse aqui. Vou fazer um disparo aqui longe primeiro, para ver como é que tá a regulagem. Bateu bem fora ali. Porque como eu tirei aquele espelho lá para limpar e para trocar, eu acabei mexendo na regulagem, então ele bateu bem fora aqui. Então eu vou jogar ele mais pro meio. Melhorou um pouco, vamos continuar. Bom, aparentemente tá no meio. Agora eu vou trocar essa plaquinha para conferir. Vou disparar lá e disparar aqui para conferir. Faço um disparo lá no canto. Aparentemente é bem no meio. Tem mais um aqui para confirmar. Bem em cima. Assim, para mim é o que tudo indica. O espelho lá do canto está pronto.
Ele bateu no meio do espelho ali e bateu no meio do espelho nesse canto aqui. Então, aparentemente está tudo certo. Agora vamos regular esse para acertar aqui. E aqui também, como não dá para colar o MDF lá no espelho, eu fiz, ó, esse aqui de 6 milímetros, um pouquinho menor, e eu colo ele ali, ó. Mesmo esquema. Aí eu sei que se ele bater no meio desse buraco, ele vai bater no meio do espelho que está lá dentro. Beleza, deu certinho no meio. Agora eu só vou testar com um disparo lá. Vou fazer um disparo lá no canto e outro no canto aqui embaixo. Ele tem que bater os dois no meio. Coloquei um MDF novo e vamos ver. Ó. O primeiro disparo lá deu no meio. Vamos ver o segundo aqui. O segundo também deu no meio. Tá um pouquinho fora ali. Eu vou tentar corrigir isso. Se você olhar bem de frente aqui, ó, tá vendo que ele não tá dentro da bolinha. Eu vou tentar corrigir. Bora lá, teste final. Agora sim. Agora sim ficou perfeito. Os dois disparos bem no centro. Então, moçada, como que eu faço para alinhar esse espelho aqui? Ó? Eu coloco a caneta quase junto ao MDF, deixo bem pertinho. Só um pouquinho ali só para sair o ar. E aí eu vou disparando. E eu olho, sem mexer no MDF, eu olho se o buraco tá no meio da caneta aqui. E por aqui também se tá no meio. Não sei se é o jeito certo. Eu tentei outros jeitos que eu vi na internet, não consegui de nenhum jeito. Esse foi o jeito que deu certo pra mim.
Se alguém tiver uma dica aí, alguma coisa diferente, eu agradeço muito, mas eu faço assim e é o que funciona. Tá vendo? Tá bem na direção do meio do biquinho ali. E aqui também. Então, pra mim, eu acho que tá alinhado. Agora eu vou cortar alguma coisa pra fazer o teste. Principalmente vou cortar algo grosso de 6 ou de 9 milímetros pra ver como é que tá o chanfro. Então agora a primeira coisa é cortar alguma coisa para ver se deu certo. Aqui é uma bolinha para cortar, eu tenho que cortar uma em cada canto. Tem que cortar certinho nos 4 cantos. Cortou perfeito. Agora vamos nesse canto aqui. Cortou também. Perfeito. O chanfro tá bom. Agora vamos aqui. Corte perfeito também. Perfeito também. Ótimo. Sinal de que deu tudo certo. E a máquina tá cortando bem. Agora eu vou cortar alguma coisa. Cortar essa mesma bolinha de 9 milímetros. Ver, cortou muito bem, não ficou com muito carvão, não ficou serrilhado, ficou com um bom acabamento, bem melhor do que estava antes. Vou cortar agora mais um em cada canto só para garantir. Também ficou muito bom. Isso aí, moçada, ó, 9 milímetros. Cortou bem os 4 cantos.
com bom acabamento. Ficou bem retinho aqui, ó, o chanfro dele. Não ficou serrilhado. Ficou muito bom. Tá bem melhor do que estava antes. Vocês verem que um simples ajuste, um pouquinho que você mexe na máquina, dá bastante diferença. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude. Se eu ajudar uma pessoa pelo menos, eu já estou feliz. Então se você gostou, curte aí, comenta, fala o que você quer. Eu não sei praticamente nada de laser. O que eu sei é o que eu uso no dia a dia, que eu trabalho. Então se você está começando agora, tem alguma dúvida, pergunta aí, que eu vou tentar ajudar, vou fazer o que eu puder para vocês não passarem pelas dificuldades que eu passei quando eu comecei. Muito obrigado, até a próxima.